Boa noite! Hoje a live te ensinando a como superar o fim do relacionamento da melhor forma possível. Boa noite! Deixa eu colocar o título aqui da live fixado. Como superar como superar o fim do relacionamento rápido e bem. Esse vai ser o tema da live de hoje, com uma convidada super ultra mega especial. É tão especial essa convidada que eu separei, um vinhozinho pra gente fazer essa live, tá? Eu já vou colocar a minha convidada aí. Sejam muito bem-vindas. Hoje a gente vai entregar pra você, eu e minha convidada muitíssimo especial, o teu último guia de como superar o fim do seu relacionamento, tá? Não importa se você terminou o seu relacionamento faz tempo. Não importa se você acabou de terminar o relacionamento. Não importa se era um relacionamento longo, se era um relacionamento curto, se era um rolinho casual que você começou a se envolver demais, tá? Não importa. Se você tá sofrendo porque rompeu, terminou, finalizou o seu relacionamento, fica até o final dessa live, porque eu e a Ceci vamos te entregar o passo a passo de como você supera rápido e bem, sem ficar entrando em muito sofrimento. Não tem necessidade de ficar entrando em muito sofrimento. É sim extremamente possível finalizar um relacionamento e continuar muito bem, ficar muito bem, tá? E a gente vai falar sobre tudo isso hoje. Eu vou trazer a minha convidada, e enquanto a minha convidada vai entrando, separa aí teu vinhozinho. Se tu tiver um vinhozinho, pode separar. Vem tomar um vinhozinho com a gente, tá? E não esquece de ir dando like aqui na live, tá bom? Vai dando like, vai dando coração. E vamos fazer o nosso acordo aqui de sempre. Todas as vezes que eu e a Ceci, a gente falar alguma coisa que for uma virada de chave muito grande pra ti nessa live, que fizer muito sentido, que tocar o seu coração, comenta um emoji de chave. Sabe aquele emojizinho da chave? Pra gente saber que a gente virou a chave aí na sua cabeça, tá? Visualmente fica fácil da gente ver quando a gente falou alguma coisa que, tipo, explodiu tua cabeça. Comenta a chave. E clica no aviãozinho e manda essa live pra tua amiga, porque vai ser muito, muito especial, tá? O conteúdo que a gente vai trazer aqui é um conteúdo bem aprofundado. Eu e a Ceci somos pessoas que não gostamos de falar raso, tá? Eu vou dela. Isso, esse mesmo, de todas aquelas suas amigas sofrendo, né, pelos machos, você manda pra ela. Oi, Boa noite, o vinho. maravilhosa. O vinho, um brinde, né? Um brinde, por favor, gato. Um brinde. É isso aí. Por Então, muitas vidas sendo transformadas hoje, né? Não, a gente vai deixar salva aí, a Lu perguntou aí. Se vocês mandarem para todo mundo, a gente bater 100 pessoas, a gente deixa salva, vai. é, então, eu expus, né, uma parte do meu término dessa fase que eu estou vivendo. Aham. Muito interessante porque veio muitas pessoas falando que estavam em um relacionamento ou saiu de um, mas não conseguia se manter. A dor, o sofrimento muito forte. Não que não seja, né? Mas eu falei numa perspectiva de manter a postura do adulto diante do sofrimento que seja, né? Diante da dor que seja. É manter essa postura de eu dou conta, porque eu sou completa, porque eu tenho as bases firmes e eu vou sustentar, né? Exato. E foi muito bom que eu recebi muitas pessoas falando isso, né? Eu consegui tomar decisões importantes sobre relacionamento e sobre outras coisas com essa virada de eu sou adulta, eu não posso ficar me guiando pelos medos, pelas minhas inseguranças, né? Minha insegurança de ficar, insegurança de abrir outra ferida emocional. E é sobre isso o conteúdo nosso, né? Sobre curar essas feridas e ter isso muito do autogoverno. Eu vou
Só relembrar o pessoal, eu não tô vendo coração voando, então vocês podem ficar dando coração na live, por gentileza, né? Duas mulheres bonitas Ia lá aqui. para alguma amiga que precisa desse conteúdo hoje. Exato. Eu tenho certeza que tu tem uma amiga, e tu deve ser ela também, mas eu tenho certeza que tu tem uma amiga aí, que tem medo de ficar sozinha. Nossa, acho que isso é uma das dores que a gente mais recebe, né, Cês? O medo de ficar sozinha. E quantas vezes, no final das contas, um dos principais motivos que faz com que você tenha muito sofrimento num término de relacionamento é justamente o medo de ficar sozinha. Por esse apego imenso às expectativas que você criou em relação àquela pessoa e aquilo não se concretizou e aquilo gera uma angústia, é uma dor que chega a doer fisicamente no seu peito mesmo, de você falar, cara, eu não consigo lidar, eu preciso fazer alguma coisa com aquela dor. E eu e a Ceci, a gente vem conversando bastante sobre isso nesses últimos dias, sobre a questão de conseguir sustentar os sentimentos dentro do seu corpo, né? Então, eu estava conversando sobre isso com algumas alunas também na semana passada, sobre o desespero que a gente tem quando a gente sente algo desconfortável no nosso peito e a gente tem a necessidade de se livrar daquele desconforto muito grande. E tem uma frase que eu sempre falo, que vocês podem anotar aí, que é o seguinte: o ego, ele só quer gozar. Então, todo o nosso corpo, todo, né, o nosso corpo físico, o nosso ego, ele só quer sentir prazer e sensações gostosinhas. E quando a gente sente um determinado desconforto, um sofrimento de um término, por exemplo, o nosso corpo ele quer se livrar daquele sentimento, né? Então é como se tu pegasse um monte de roupa suja e ao invés de lavar e organizar, você entuxa elas dentro do seu armário e fecha a porta para que você não tenha que ver aquela bagunça toda. Só que a hora que tu abrir a porta, meu amor, vai desmoronar tudo em cima de você, né? Então o feminino, ele tem essa capacidade de sentir aquele sentimento, né, desconfortável, mas deixar ele se assentar no seu corpo e você se permitir sentir aquela dor, sentir aquela angústia dentro do teu peito e não tentar se livrar dela, porque na tentativa de se livrar é quando geralmente vocês fazem as besteiras. Eu vou mandar mensagem, eu vou mandar textão, eu vou correr atrás, eu vou pedir para voltar, eu começo a me humilhar, né? Quem nunca passou por isso? Se você tem uma amiga que passou por isso, manda live para ela. Né? Isso aí é bem comum, né? É saber identificar o que a gente chama de apetite concupiscível e o apetite irascível. Exatamente. Né? Concupiscível é aquele que a gente chama de vontades do baixo ventre, que são as nossas vontades periféricas. Me deu vontade, eu faço. Me deu vontade de mandar uma mensagem, eu mando. Me deu vontade de mandar uma indireta, eu mando. Me deu vontade de pedir para voltar porque eu tô desesperada, eu mando. E não só relacionamento, né, mas sobre esses prazeres imediatos, né? Essa sensação de alívio imediata. Só que quem age por esse apetite ainda não atingiu o intelecto. Porque só atinge o intelecto quem vai para o apetite irascível. O apetite irascível nada mais é do que transcender. É buscar as coisas mais elevadas, as coisas do espírito, as virtudes e a questão do propósito, né? Do porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo. Por que eu estou decidindo o que eu estou decidindo. E aí você começa a agir pelo intelecto, ou seja, pelo espírito. E você não refém das suas vontades, não fica refém dos seus medos, das suas inseguranças, né? Das suas feridas. Porque todas esses caminhos, né, de reação, de impulso, que é muito comum, né? Por isso que a relação ioiô, muitas vezes, de vai e volta, de não, agora é o medo do apego, né? O medo de desapegar e o medo de ficar só, que você falou. Por isso é quando o meu apetite irascível está descartado. Toda a minha força ali, aqui no mundo, né? Nas relações. E aí eu fico sem força. E aí, se essa pessoa sai, eu falo, e agora? Então, é ter esse olhar mais elevado sobre as coisas. E buscar ter esse propósito mais claro no sentido de o que eu faço o que eu estou fazendo? Né? Qual que é a minha intenção? O que eu quero diante da vida? Porque se eu não tenho essa clareza, aí eu não tenho caminho. É mais fácil eu agir pela fraqueza de agir de acordo com o que eu estou com vontade. Só que quem age só pela vontade é o quê? Né? Criança.
Uhum. De eu não quero mais ser criança. Eu preciso me responsabilizar e guiar a minha vida. Uhum. Senão, não vai ser só de um relacionamento que eu não vou conseguir sair, ou de uma decisão, das decisões da vida adulta que eu preciso tomar, mas eu não tomo. Uhum. Né? Quem fica nessa esfera infantil não desenvolve. E só quando você decide algo que não é tão confortável, algo que requer ali um risco, que você reconhece o quanto é bom estar na vida adulta. Porque essa coragem liberta, né? A falta Uhum. de vai ficar aprisionando ali, você vai entrando nessa prisão de vários medos. Uhum. Uhum. E eles vão consumindo a gente, esses medos, né? E é muito doido, porque tudo isso que eu e a Ceci, a gente vai trazendo, o mais legal é que, assim, eu e ela, a gente se diverte muito nos bastidores, tá? Com essas coisas. A gente fala aqui de uma forma super séria para vocês compreenderem, porque é um assunto muito sério, mas a gente se diverte muito nos bastidores, porque a gente entendeu o lugar de felicidade, que é diferente do prazer. E a felicidade é esse lugar de eu compreendo que eu vou passar por coisas desconfortáveis na minha vida e que isso vai me levar para um patamar superior, um patamar mais transcendente, para um nível de consciência muito mais elevado. Eu vou sair da massa de pessoas que está vivenciando e buscando somente os prazeres da carne, e com isso eu vou atingir resultados diferentes na minha vida e eu vou encontrar uma satisfação plena dentro de mim que não depende de nada externo. Então, eu Exato. acredito que o primeiro ponto que a gente trabalha, tanto eu quanto a Ceci, cada uma de nós dentro da nossa linguagem, mas a gente traz muito a questão dessa completude interna, né? Então, eu trago muito a questão da gente estar preenchida de Deus, Pai e Mãe, que a gente tem que estar sempre buscando isso. E eu acredito, inclusive, que esse é um dos princípios fundamentais na hora da gente olhar para a superação de um término de relacionamento, né? Eu tenho até um treinamento, né? Eu tenho um treinamento que se chama Além da Deus, que é um treinamento exclusivo sobre términos de relacionamento, onde eu explico passo a passo, 2 exercícios práticos para as pessoas fazerem, para ajudar elas a superar de uma forma mais rápida. E uma das coisas que eu trago ali dentro é a reflexão e o exercício, muitas vezes prático, de voltar para a base, né? Quando a gente termina um relacionamento e a gente começa a sofrer muito com aquele fim, a gente entra nesse buraco de eu tenho vontade de correr atrás dessa pessoa, eu não consigo me imaginar sem aquela pessoa, eu começo a me humilhar atrás daquela pessoa, né? E começo a me colocar nessas posições muito baixas. Depois que eu tenho esses comportamentos, eu me sinto muito mal. Eu não me sinto bem com aquilo. Eu me sinto pior do que eu estava. Porque você fez um comportamento no impulso da emoção. Você não teve consciência do que você estava fazendo, como você estava falando. Você não sabe o porquê que você está fazendo aquilo, tá? Não importa, alguém estava perguntando ali, não importa quanto tempo de relacionamento, cada um tem o seu processo de lidar, né? É lógico que um relacionamento de 20, 30 anos, que tu construiu uma vida com a pessoa, tem um peso diferente de um carinha que você conheceu num final de semana e no outro você já, o carinha te dispensou, enfim, né? É óbvio que é diferente. Mas o processo de lidar com o sofrimento é muito importante da gente aprender. Ninguém ensina a gente a lidar com a dor, né? Então, eu acredito que o primeiro grande ponto da gente entender a importância do que estamos falando aqui é a gente compreender que a vida ela tem sofrimentos que são inevitáveis. E ou a gente aprende a lidar com esses sofrimentos que são inevitáveis, ou a gente vai passar o resto da nossa vida sofrendo, acreditando na doce ilusão infantil de que um dia, quando eu chegar lá, ou seja, lá naquela plenitude de tudo perfeito, relacionamento perfeito, carreira perfeita, dinheiro perfeito, tudo perfeito, quando eu chegar lá, aí a minha vida vai estar, aí eu vou ser feliz. E esse lugar nunca vai chegar, porque sempre vai ter alguma coisa faltando, né? Sempre tem algo que você não está 100% satisfeito, e é justamente esse ponto que faz com que você se movimente na vida e continue buscando por mais. Senão a gente paralisa, né? Então, a gente
entender e compreender que tem sofrimentos que são inevitáveis. Ou eu busco amadurecer e aprendo a lidar com os sofrimentos, ou a minha vida será um mar gigantesco de sofrimentos. Todas nós, pelo menos 99% das pessoas, vai passar ou já passou por um término de relacionamento. É um sofrimento inevitável, né? Então a gente vai ter que aprender a lidar com esse término. E eu gosto muito de dizer que o término, ele é um luto, né? Porque você tinha uma pessoa ali na sua vida, todos os dias você tinha uma rotina, você tinha sonhos, você tinha planos, você tinha momentos gostosos. E de repente aquela pessoa não existe mais na sua vida, ela simplesmente desaparece. Ela some, você não tem nada daquilo. Você já estava acostumado. Então aquilo gera uma ruptura, que gera uma dor muito grande, que está associada ao luto. É bem similar à dor de quando a gente perde uma pessoa que morre, uma pessoa que falece. A gente tem essa ruptura do nada, né? Então, o luto, ele tem algumas fases que a gente tem que passar. E eu gosto muito de enfatizar bastante a primeira fase, que eu acredito, Ceci, não sei se tu concorda comigo, mas eu acredito que a grande maioria das pessoas, elas ficam presas muito tempo na primeira fase do luto, que é a fase da negação. Elas ficam muito tempo em negação, né? Então, os relacionamentos ioiô, por exemplo, está muito associado a essa primeira etapa do luto. Eu estou negando que isso acabou, eu não quero aceitar que isso acabou. Então, eu vou me humilhar, eu vou me rastejar, eu vou ter comportamentos que me mantêm presa, tentando fazer aquele relacionamento funcionar, mas eu já sei que ele acabou, mas eu só não quero aceitar, eu estou negando o fim daquele relacionamento, né? E a negação gera um sofrimento muito grande, porque a negação nada mais é do que uma resistência àquilo que é. Então eu tenho uma ideia na minha cabeça, a realidade não corresponde àquela expectativa, àquela ideia que eu criei. E aquilo me gera um sofrimento muito grande. E na busca incessante de fazer com que a realidade que eu criei na minha cabeça se concretize na realidade, eu começo a me colocar em situações completamente degradantes. Eu não filtro mais o que eu estou fazendo ou deixando de fazer, porque eu preciso desesperadamente, não importa as circunstâncias, fazer com que a realidade corresponda às minhas expectativas ilusórias. E eu fico presa nessa negação eterna. E isso é uma carência, um buraco, que eu falo que é o buraco de Deus, Pai e Mãe, que eu tenho dentro de mim e eu só enxergo esse buraco fora. Então eu começo a enxergar nessa pessoa como ele é a grande boia de salvação. Ele é a pessoa que vai tapar o meu buraco. Se eu tiver essa pessoa, eu não vou sentir mais esse sentimento de vazio que está me consumindo. Eu preciso me livrar dele desesperadamente. Mas ninguém nunca vai tapar o teu buraco de Deus, de pai, de mãe. Nunca. Não tem. Não tem como. Na realidade, né? E ter clareza do que é. Porque esses vazios te coloca nesse lugar ilusório. Que Exato. você projeta esse preenchimento no outro. E é isso. Se não tiver preenchido de... Se você não estiver honrando o seu pai da forma correta, honrando a sua mãe da forma correta e honrando Deus da forma correta, você fica vazio, né? Ficam esses buracos. E aí, durante a vida, vão acontecendo circunstâncias que vão reafirmando essas dores, esses buracos, essas feridas. E aí, se você é aquela pessoa que não olha para isso, é importante saber que os nossos relacionamentos sempre são o palco do nosso inconsciente. Então, a gente vai refletir as nossas dores, os nossos vazios ali. A não ser que você busque tratar isso. E aí, quando você busca ir curando pouco a pouco, e preenchendo de Deus, de pai, mãe, e curando suas feridas pouco a pouco, você consegue ter mais resistência, ter bases fortes. Eu sempre falo, sem bases não há estrutura. Essas bases fortes, né? Eu costumo dizer que são 6 bases que a gente precisa ter. Eu ensino isso dentro do Postura de Mulher. São 6 que toda mulher precisa ter para ela ter uma postura madura e ordenada. Se você não tem essas 6 bases, e principalmente essas 3 primeiras, você não tem postura para aguentar esses pequenos e grandes sofrimentos da vida que são inevitáveis. Você não sabe sofrer da forma certa, porque sofrer nós vamos. Mas tem que aprender a sofrer como um adulto e não como uma criança esperneando, né? Então, é esse lugar de quem que eu quero ser diante dos meus sofrimentos, né? É um lugar de, ao invés de perguntar, nossa, mas por que que Deus me colocou nessa situação? Por que que Deus me colocou nesse relacionamento? Por que que eu tô passando por isso?
é se colocar o que que a vida e Deus espera de mim diante desse sofrimento. E aí você volta para a vida irascível. Você eleva o seu olhar e aí você se reergue. Reergue que fala? Então, é nesse sentido. Muito bom. É ter essa resistência. Ou seja, você pode buscar esse fortalecimento para tudo. E aí, quando um sofrimento acontecer, esteja certa de que vai acontecer, porque essa é a vida, você não vai acabar a sua vida por causa de um término. Ó, quem Você chegou não vai aí? ficar meses. Ah, Júlia. Você não vai ficar meses chorando por causa do término ou por causa de qualquer sofrimento que seja. Você vai falar: está desconfortável, eu estou triste, eu estou sentindo, esse sentimento passa por mim, mas ele não me derruba. Exato. Porque eu tô cheia de Deus Pai e Mãe. Eu tô com as minhas, Exato. que a gente sempre vai ter feridas, mas eu tô com as minhas feridas não tão abertas, elas estão num processo de cura. Então, é essa postura de enfrentamento diante da vida e não de se esquivar da dor, de se esquivar do sofrimento, de se esquivar do que tem que ser feito. Uhum. E aí a gente entende que tudo aquilo que te causa angústia, de acordo com a Bíblia, é uma decisão errada que você está tomando. Né? Na Bíblia, mais certamente está que ao tomar uma decisão e sentir paz, certamente é a decisão certa. Só que só sente essa paz quando você tem a coragem. Né? Exato. E essa coragem de fazer o que tem que ser feito. E buscando, né, outras ferramentas para te dar essa estrutura de, Uhum. né? Uhum. A Júlia mandou assim: e aí, Filó? Júlia, a gente tá no momento sério, gata. Não é e aí, Filó? Não vem desconcentrar a gente agora. Vem desconcentrar a gente agora, gata. Filó. Não vem mandar, não vem mandar as piadas internas no meio da live. A gente tá aqui seríssima aqui no nosso momento terapia Chegou com a um hater mulherada. a Júlia, eu chamando a gente de Filó. Não, a Júlia é muito engraçada. Eu entrei e vocês já começaram a rir. É porque eu leio o teu nome e já dá vontade de dar risada. Ó, tá aí uma dica. Tenha amigas que te elevem, tá? Isso aí é uma sacada muito importante. Observe a tua ambiência. Observe a tua ambiência. Eu, a Cêcia e a Júlia, a gente não deixa a peteca da outra cair. É verdade. Nunca. Um dia era eu correndo na casa delas desesperada. Gente, Foi. terminei! Expulsei todo mundo, mandei todo mundo embora. E eu cheguei lá assim, tipo, O cachorro chega e fica uns dias aí com a gente. pega esse cachorro, vou lá pra casa delas. Aí eu sentei, respirei. Vamos lidar com o sentimento. E elas me acolheram. Aí agora Ceci tá nesse processo. Aí a gente, Ceci, vamos lá, estamos aqui, né? Então, é isso aí, isso faz parte da vida, né? Mas eu anotei algumas coisas, porque senão a minha cabeça não funciona. Eu vou anotando aqui. Mas algumas coisas que tu estava falando, enfim, teve alguém que perguntou ali, né, sobre como que a gente pode honrar pai e mãe da forma correta. E eu quero aproveitar e linkar com o ponto que tu trouxe, né? De a gente precisa ter coragem de enfrentar, né? E da onde a gente pode Indo tirar bem? essa Eu acho que tá tudo certo. Alguém falou que tava sem som, mas foi uma pessoa só. Acho que eles estão ouvindo. Qualquer coisa vocês avisem aí. Se todo mundo falar sem som, daí eu sei que tá sem som. Tá. Mas eu queria unir com isso que você falou da coragem, né? Como é que a gente tem coragem para enfrentar os sofrimentos inevitáveis da vida, como, por exemplo, o término de relacionamento. A primeira coisa é essa base que você falou, né? E a nossa base, a gente tem que entender que é Deus, Pai e Mãe, né? Como estamos falando aqui com mulheres, a gente tem que buscar entender uma coisa. E eu e a Ceci, a gente tava falando a gente falou muito sobre isso essa semana, né? E eu falei sobre isso agora numa constelação que eu tava finalizando, e eu tava numa constelação sobre relacionamento, e eu trouxe esse insight pra mulherada, né? Nós mulheres, a gente tem um instinto maternal
muito grande, né? Onde a gente tem muita facilidade em se doar, né? A gente se doa muito, a gente se sacrifica muito pelo outro. Então, como a gente já tem esse instinto natural, diferente dos homens, os homens não têm esse instinto natural. Os homens, eles tendem a ser mais egoístas, individualistas, né? O nosso trajeto de amadurecimento envolve a gente conseguir entender que a gente tem que se nutrir mais da fonte. E qual que é a fonte? Deus. Não tem como. Essa é a fonte. O foco número 1 da mulher tem que ser o amadurecimento espiritual. E a gente não está falando aqui de nenhuma religião em específica, mas a sua conexão direta com Deus, com a fonte. Você precisa colocar isso como a questão número 1 da sua vida. E eu vou falar uma coisa para vocês. Tu tem que se atentar a isso todo dia. Porque, geralmente, o que acontece? Tu arruma um relacionamento, tu faz o quê? Tu esquece de Deus. Tu esquece de fazer tuas coisas. Tu esquece dos teus sonhos, tu esquece dos seus objetivos. Tu larga a mão de tudo para fazer tudo pro outro. Esperando que aquele outro faça o mesmo movimento de volta. Só que o que acontece é que quando a gente olha para as leis sistêmicas, a gente está ferindo a terceira lei sistêmica, que é a lei do equilíbrio de troca. Você está fazendo mais para o outro do que o outro tem capacidade de receber. Eu estava conversando sobre isso com a Ceci também essa semana. Eu falei para ela, falei assim, Ceci, quando eu olho para os meus antigos relacionamentos, e eu assumo a minha responsabilidade, isso é um ponto, tá? Anotem aí, vocês têm que assumir a responsabilidade de vocês, porque todo relacionamento é feito por duas pessoas. O outro fica com 50% da responsabilidade, tu fica com 50%. Se tu se coloca na postura de vítima, tu vai arrumar um próximo namorado que vai ser igualzinho teu ex, tá? Só vai mudar o endereço, mas vai ser a mesma coisa. Então, quando eu olho e assumo para minha parcela de responsabilidade, eu falei para vocês, esse meu maior erro nos meus relacionamentos que deram errado foi o fato de que eu me doei mais do que o outro estava se doando. E no momento, você não, às vezes você está no calor da emoção, você não percebe que você está fazendo mais do que o outro está fazendo, do que o outro tem capacidade de receber. E isso é uma violência para outra pessoa. O outro recebe aquilo e para ele é demais, é muito pesado. E ele precisa se livrar daquilo. Então ele vai embora. Ou ele trai. Acontece alguma coisa na dinâmica para fazer com que aquilo volte para o equilíbrio de troca, né? E a mulher, ela tem essa tendência natural a fazer esse excesso de doação, porque a gente tem um instinto maternal que é intrínseco do nosso corpo de mulher. Então, por isso que é muito importante que a gente, todo santo dia, foque na nossa vida em se nutrir de Deus. E eu vou contar uma coisa para vocês. Eu ouvi uma frase, não me lembro onde foi que eu ouvi essa frase. Foi de alguém aqui no Instagram, mas não lembro de quem foi. E alguém falou assim: mulher solteira, terapia gratuita. E eu achei fantástico essa frase, porque realmente é muito isso, né? Quando a gente tá solteira, a gente tem tempo de sobra para se nutrir de Deus. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muitas vezes, Deus quer que tu fique solteira para tu aprender a se nutrir dele. Porque quando tu não tá, tu esquece. Aí ele faz questão de te deixar sozinha, isolada, parece que tu fala, meu Deus, o mundo acabou, para tu aprender que tu não depende de coisas externas, e sim tu depende dele. E você tem que, anota essa frase, escreve num post-it, cola em toda a sua casa. Homem nenhum na sua vida vai preencher o vazio que você tem de Deus. Nunca. Você vai tentar de todas as maneiras e você vai falhar. Pode tentar. Se precisar, vai tentar quebrar tua cara 30 vezes, depois tu volta aqui e conta pra mim, pra Ceci. Então, essa coragem de enfrentar essas dificuldades e essas dores que são inevitáveis da vida, vem primeiro desse lugar. Confiar em Deus. Confiar em Deus. Larga a porcaria do controle. Quem vai ficar, vai vir, vai ficar. E vai ser leve. Não tem toda essa história dramática que você conta na sua cabeça. Esquece esses dramas. Esses dramas são carências que você tem e você coloca esse homem no pedestal, achando que esse homem é Deus. E aí você cria na sua cabeça toda a história, todo o script perfeito. Sabe o Felizes para Sempre, da Cinderela?
Porque todos os filminhos que a gente assistia quando era criança é todo um drama, e aí quando eles se casam, eles saem da igreja e eles viveram felizes para sempre. Então toda a nossa narrativa inconsciente é: eu preciso subir no altar. Quando eu subir no altar, agora eu vou viver feliz para sempre. E esqueceram de te contar, meu amor, que a vida começa ali. O perrengue. O negócio começa ali, não é viver feliz para sempre. Ali começa o perrengue, né? Mas é que não te contaram isso. Então você tem que se lembrar e ir amadurecendo os seus pensamentos e entendendo que ninguém vai suprir esse vazio. Você tem que se suprir esse vazio, se conectando com Deus, honrando seu pai e sua mãe. E alguém falou ali como é que eu honro meu pai e minha mãe da forma correta. Eu e a Ceci, a gente tem vários treinamentos que a gente se aprofunda muito nisso, mas a grosso modo é você dizer um grande sim para os pais que você tem, porque foram eles que te deram a vida, não tinha como ser diferente. Né? Então, independente de como foi, de como é, de quem eles são e dos erros que cometeram como homem e mulher, eles são seus pais e foram eles que te deram a vida e a vida te basta. Aí tu pega essa vida, que a vida já é muito, a vida já é tudo, você não precisa de mais. Todo o resto que eles deram já foi bônus. Só precisavam te dar a vida, o resto foi bônus. Aí tu pega a vida que tu recebeu e tu vai pra vida, vai fazer alguma coisa de boa, alguma coisa de bom com a tua vida, tá? Então, esse lugar, esse entendimento começa a te dar coragem de enfrentamento dos sentimentos desconfortáveis, tá? Exatamente. Eu costumo dizer a metáfora da árvore, né? Que nós somos uma árvore que temos duas raízes, que é o pai e a mãe. O tronco são as três infâncias e a copa da árvore e os galhos da nossa vida adulta. E cada fruto é uma área da sua vida. Um fruto é o seu relacionamento com o outro, saúde, o outro o seu dinheiro, o seu trabalho e assim por diante. Se o fruto de relacionamento não está bom, não adianta você colocar um remédio lá no fruto. Você vai ter que olhar para a raiz da árvore. E olhar para isso no sentido de se tem algo desregulado, né? Se você está cortando uma dessas raízes, se você está excluindo, se você tem mágoa de uma dessas raízes, você está desonrando. E só quando você consegue, de fato, dizer esse sim para os seus pais, que é o que a Bia falou, que é de fato falar assim, a vida basta, né? A vida é maior do que todos essas pequenas mágoas ou as grandes mágoas, as frustrações que eu tenho dos meus pais. A vida é superior a todas essas dores. E me basta. Porque eu prefiro estar viva e ter vivido essas frustrações com os meus pais do que não ter vindo para a existência. E é sempre honrar esse lugar da existência, né? Que primeiro foi uma permissão de Deus e segundo, que veio através dos nossos pais. Então, quando eu tomo essa vida, né, de eu estou na existência e eu consigo agradecer profundamente os meus pais pela minha vida, né, independente dos percalços que passaram durante a vida, eu consigo fazer algo bom com essa vida, né? Eu consigo ter essas bases fortes para ir enfrentando a vida, né, nas alegrias e nos sofrimentos dela. Então, é fundamental esse olhar para as raízes, né? É olhar para o fundamental mesmo, porque muitas vezes a gente vai se apegando justamente nessas histórias que a gente conta. E aí você vai se apegando às coisas do mundo, né? E esquecendo daquilo que é, na verdade, o que vai te sustentar. E aí você deposita tudo em um relacionamento. Sua felicidade, seu futuro, tudo. E aí, quando esse relacionamento sai, acabou a minha vida. O que eu faço? Tô perdida. Eu tô desesperada. Eu preciso correr atrás dele, porque é o meu único alívio, é o meu único salvador. Só que seu único salvador é Deus. Né? E aí, se você se distancia dessa fé, você para de nutrir essa fé, você se sente sem chão. A primeira aula do Postura de Mulher é a primeira base é Deus. E eu falo muito sobre essa questão de que Deus não basta, eu acredito em Deus, eu vou na igreja. É sobre nutrir essa fé constantemente. É sobre buscar Deus como você busca o seu ar para respirar. E aí você vai ter uma sensação de ter chão para pisar. E quando você tá fraca, você sente que você não tem chão. E você fica, tipo, boiando, né? Volátil no ar. E aí tudo é vulnerável demais. Agora, quando você tem o chão firme, que é Deus, o seu alicerce, você fala, nada me derruba. Posso até
tropeçar, mas não caio. Uhum. Porque além dessa base firme, eu tenho as minhas raízes fortes, que são meus pais. Uhum. Independente se os seus pais estão aqui, não estão, independente se você conheceu o seu pai ou não, independente. Você tem pai e tem mãe. Então, é preciso restaurar essas duas forças que tem em você. Caso contrário, é o que a gente falou do vazio, né? Do buraco, e a gente fica buscando saciar. Em Uhum. vício em relacionamento, Uhum. né? Que é aquilo que eu consigo sair, eu sei que tá péssimo, mas eu não consigo sair. Em compulsões, né? De compras, alimentar, e por aí vai. Então, o que é o resumo? Foque em ter essas bases firmes, né? E ir fortalecendo esse olhar para eu já tenho, eu já sou adulto, eu já sou uma mulher. E eu preciso agir conforme, porque senão eu estou desonrando a vida. Porque não existe a pessoa que está estagnada, ela não está parada na vida. Ou ela está progredindo ou regredindo. Se você fala assim, tem tempo que eu não estou evoluindo, tenha certeza que você está regredindo. E aí você está desonrando a vida. Então, se levante de novo e fala, eu vou observar o que eu sinto e eu vou tomar as decisões maduras acerca disso. Porque Uhum. eu vou enfrentar, né? Eu vou ser adulta. É basicamente sobre ser adulta. Uhum. Exato. É, teve uma coisa que você falou sobre honrar o nosso passado, né? E a gente não querer excluir o nosso passado. É muito importante que a gente tenha a capacidade de olhar para trás. Todas as pessoas que a gente se relacionou na vida e a gente entender que cada pessoa que passou por nós nos amaciou para a próxima. A minha mestre de constelação que fala isso, e eu achei essa frase fantástica. Quando eu fui para Recife com a Ju, e a gente foi fazer o curso de constelação presencial com ela, ela estava contando que ela era a 7ª mulher do marido dela. Ela falou assim: aquelas 7 mulheres amaciaram bem o meu marido, para ele chegar bem macio para mim. Chegar lapidado. Lapidado. Mas aí ela falou uma coisa interessante, mas ao mesmo tempo eu tenho que ser melhor do que as 7. É. Então ela, né, assumindo a responsabilidade. Mas primeiro de tudo, né, a gente entender que tudo que veio antes veio para abrir caminho para aquilo que vai vir, tá? Então, não adianta a gente sentir raiva das pessoas que passaram pela nossa vida, independente do que aconteceu com o teu ex. Ah, porque meu ex me traiu. Meu amor, eu já fui traída. Acho que ninguém na vida da face da Terra deve ter sido mais traído do que eu. Você, Bianca, foi traída? Fui. Nossa, eu tive um relacionamento que fui super traída. Depois que terminou, fui descobrindo depois trocentas. Eu falei, meu Deus, Haja como terapia. assim? Né? Haja terapia, né? Mas não importa o que aconteceu. Você tem a sua parcela de responsabilidade. Eu tive a parcela de responsabilidade. A partir do momento que eu entendi, nossa, eu fui traída. Aquilo dói, claro que dói. Mas é o sustentar o sentimento, né? Eu já vou explicar um pouco sobre isso. Mas, primeiro de tudo, nunca se coloque como vítima do seu relacionamento, nem das coisas ruins que aconteceram, tá? Sempre temos 50% de responsabilidade e o outro fica com 50% dele. Não adianta você ficar matutando na sua cabeça o que o outro deveria ter feito, o que o outro fez ou deixou de fazer. Aquilo é do outro. Se preocupe em você. O que eu tenho que fazer para o próximo relacionamento para que eu não repita, para que eu não viva novamente essa coisa ruim que eu vivi nesse relacionamento que acabou de terminar. Primeiro, você tem que focar nisso. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, tu falou uma frase que foi perfeita. Tu falou assim: a vida basta, né? Existe um processo que eu trabalho muito com as minhas alunas, com as minhas mentoradas, que é a questão do momento presente. Veja bem, geralmente, o que está acontecendo dentro da sua cabeça? Se a sua cabeça não para quieta, nunca para de pensar, a sua cabeça está o tempo todo com medo que aconteça no futuro algo que você vivenciou no seu passado. Seja isso de forma consciente, como por exemplo do relacionamento, eu fui traído, tô com medo de ser traído de novo. Ou
algo mais inconsciente, mais enraizado, algo que você viu lá na relação com seus pais, por exemplo, que você não quer que repita na sua vida e você vive repetindo, né? Então, quando a gente está preso nessas histórias mentais, a gente nunca está presente. A gente nunca está no aqui e no agora. E se você parar para olhar um pouquinho de fora, todos os sofrimentos eles acontecem fora do momento presente. Eles acontecem somente numa hipótese futura que não acontece, que não existe, porque o futuro ele não existe, né? O que existe é agora. É uma hipótese futura que eu pego o que está no meu passado e eu projeto no futuro. E quando eu falo a palavra projeto, às vezes as pessoas têm um pouco de dificuldade em entender isso, e eu gosto muito de dar o exemplo da tela de cinema. A realidade é a tela branca do cinema. O filme que tu vê na tela branca é um filme que está lá no projetor lá atrás, que tá sendo projetado na tela branca. Então, o filme que está rodando no seu projetor é um filme horrível de coisas do seu passado que você está vendo na tela branca. Só que se você troca o filme do projetor, não é aquilo que você vai ver mais, né? Então, o A Vida Basta que tu trouxe, para mim, está totalmente ligado a essa questão de estar presente no momento, né? Neste momento, o que é que tá acontecendo? Nossa, eu tô sofrendo porque eu terminei um relacionamento. Então, sinta. Se permita sentir aquilo, né? A necessidade, o pavor de sentir aquilo e essa necessidade de tentar se livrar daquele sentimento faz com que você não consiga ficar no momento presente. E no momento presente acontece uma coisa muito mágica: a dor se dissolve. O momento presente dissolve a dor. Porque se eu focar somente no momento presente e for treinando o silenciar da minha mente, eu vou dissolvendo a angústia. Então, por exemplo, um dos exercícios que eu passo dentro do meu treinamento chamado Além da Deus, que é meu treinamento específico para fim de relacionamento, é o exercício do momento presente. Então, quando a gente termina um relacionamento e a gente vai tentando seguir a nossa vida, parece que a gente não tem ânimo para nada, parece que a gente não tem energia para nada, parece que a gente não se aguenta em pé. Só que, se você focar no momento presente, você consegue dar conta com pequenas pausas de choro no dia. Então, eu sempre quando eu terminei um relacionamento, o que foi que eu fazia? Eu tinha que continuar a minha vida, só que eu não queria continuar a minha vida. Então, eu me dava um prazo, anota aí, eu me dava um prazo. Eu falava assim, uma semana eu vou sofrer tudo que eu tenho para sofrer. Aí, naquela semana, eu sofria. Eu me permitia pegar mais leve, eu não me cobrava tanto, eu desacelerava um pouco o ritmo de algumas coisas, né? Não exigia tanto do meu raciocínio, né? Mental, racional, porque eu tava muito fragilizada, com muita dor. Então, naquela semana que eu me botei o prazo, eu falei, eu vou entrar nesse sofrimento, eu vou sofrer. Eu vou sentir aquela dor mesmo. E aí eu choro. Aí me vem um sentimento de raiva, daí eu ligava pra Ceci, ligava pra Júlia. Tá, e isso, daí ele falou aquilo e aquilo. Tá! Soca o travesseiro, sente, vive aquele sentimento e chora. Beleza, agora tem que trabalhar, né? Tem que trabalhar. Provavelmente você tem que trabalhar, não tem como ficar o dia inteiro enfiado debaixo da cama chorando as pitangas. O que, graças a Deus, é bom que você não fique o dia inteiro fazendo isso também. Mas vai viver teu dia. Tá, eu tenho que comer, eu tenho que ir trabalhar. Então você vai fazer suas coisas. Aí tô lá no trabalho, trabalhei, consegui trabalhar por 2 horas. Aí começa a me vir um negócio. Começa a me vir um negócio. Tô com vontade de chorar. Chora. 10 minutos. Coloca no cronômetro. Vai no banheiro do seu trabalho. Aqui eu e vocês trabalhamos em casa, mas se você, né? Vai no banheiro, com licença, gente, eu vou no banheiro. Vai no banheiro e chora, gata. Bota pra fora o choro. Entra no choro. Eu lembro que eu fazia um exercício que era assim. Tava lá vivendo o dia, de repente me dava aquela dor. Me vinha. Eu lembrava. Aí começava a me vir. Aí eu, tá tudo bem, você fica triste. E começava a chorar. E eu dizia pra mim, tá tudo bem você ficar triste. E aí eu chorava. Aquele choro. Dava 5 minutos. Não é muito melhor tu chorar por 5 minutos do que tu passar uma semana segurando o choro? Então,
sinta os sentimentos que vierem. Quando você sente o sentimento, quando o sentimento vem e você se permite sentir ele, você consegue identificar o que é esse sentimento. E eu explico algo dentro da metodologia que eu ensino, né? Que todo sentimento ele tem origem em um pensamento. Quando você se permite sentir o sentimento, sem tentar fugir dele, mas você se permite sentir porque você sabe que o poder da presença de sentir aquele sentimento vai fazer com que ele não seja eterno. Quando você faz esse movimento, você vai conseguir com clareza, porque você vai sair daquela emoção, você vai tirar a energia daquele sentimento. E aí você consegue olhar para aquele sentimento de fora e entender, ah, mas é que eu só tô sentindo essa raiva porque quando ele falou XYZ, eu senti que ele pisou em mim e saiu por cima. Tô com o ego ferido. Aí você começa a entender, ah, eu tô com o ego ferido. É só meu ego que tá ferido. Putz, é só isso. Então tá de boa. Então vamos fazer alguma coisa pro meu ego se sentir um pouco mais elevado. Eu gosto muito da tática do usa teu ego a teu favor. A gente tem um ego, somos seres humanos. A gente sente nosso ego ferido. Usa ele a teu favor. Nossa, meu ego ficou ferido porque ele falou aquilo, eu achei que ele saiu por cima. Ah, é? Então, cara, vai pra academia. Vai com raiva pra academia. Nossa, agora ele achou que saiu por cima. Então agora eu vou treinar, ficar bem gostosa, aquele dia gostosa que ele perdeu agora. Ele vai ver só. Agora ele vai ver só. Vai, faz isso. Tá tudo bem. Pelo menos você não tá lá prostrada sem fazer nada. Você utilizou aquele sentimento como combustível para agir. E a partir do momento que você vai agindo, fazendo aquilo, aquilo vai passando. Aquilo vai passando, dia após dia aquilo melhora. E você começa a ver que tipo, ah não, já passou. Mas tu ficou mais gostosa. Então tu alimentou teu ego, tu usou teu ego a teu favor. Usa teu ego a teu favor, tá tudo bem, né? Isso é uma das etapas, né? Na verdade, eu falo que a segunda etapa do luto é a raiva, né? E dentro da raiva você pode utilizar o teu ego a teu favor para fazer esses movimentos. Não vai dar pra gente se aprofundar em todas as fases do luto, mas dentro do Além do Adeus, tem lá 5 fases do luto, né? Que é a negação, a raiva, a barganha, a tristeza e a aceitação, né? Você passa por essas 5 fases e aí você finaliza a sensação de aceitação. Bia, quanto tempo dura esse processo de luto? Isso é muito variável, né? De pessoa para pessoa. Eu digo que alguns meses é normal, pela minha experiência, pelo que eu vejo de algumas pessoas, assim, de acordo com o que eu atendo, eu vejo que alguns meses é normal. Agora, muitos anos, aí já não é interessante, né? Mas alguns meses é normal, né? E quantos meses, Bia? Isso varia de pessoa para pessoa. Algumas Depende muito pessoas... do relacionamento, né? Depende muito. É não se apegar a isso, mas se apegar ao fato de se levantar. Isso. É isso de eu sofro, né? A segunda tática que você mencionou foi a que eu usei, né? Então, assim, pra mim eu falei, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou deixar tudo em ordem. Eu também. Assim, eu cheguei em casa e eu faxinei a casa, porque eu falei, eu preciso de ordem. Eu também. Eu sentei e chorei a tarde inteira. Aquele choro de sofrimento, de sofrer, sabe? E depois eu falei, tá, eu preciso, se eu ficar aqui no sofá chorando, eu vou ficar assim a semana inteira, eu não posso me permitir a isso. Uhum. Eu levantei e fui pra igreja. E depois eu voltei. E aí eu organizei a minha agenda para eu me manter em movimento. Então era assim, chorava, mas levantava e ia pra academia. Treinava, voltava no caminho, que minha academia é perto, eu vou a pé, voltava chorando. Falei assim, tomara que ninguém esteja vendo. Aí passava o povo assim, Plena por fora, mas aqui. chorando no meio da rua. Acontece, já fiz o mesmo. E aí depois, Tudo bem. hoje eu vou atender, realizar esses atendimentos da melhor forma que eu posso. Acabou o atendimento, Presente. eu parava, chorava. E ali retocava o corretivo, próximo atendimento. E fazia o melhor atendimento que eu podia. Não é sobre a negação de eu não estou sofrendo, mas é de eu sinto, mas isso não tá me derrubando. Isso. Continuar
excelência nos meus compromissos. Porque tem pessoas que dependem de mim, no sentido, né, os pacientes, enfim, as mentoradas. Então, é nesse sentido de, pelo outro, para servir também o outro, eu vou me manter na minha postura. Porque muitas vezes a gente vai precisar de não só por mim, porque tem o outro. Tem aquele paciente que está bem, então deixa eu respirar, ajudar ele na dor dele, depois eu volto para mim. Então, é nesse sentido desse olhar elevado, sobretudo, né? E ter nesse olhar de é um dia após o outro, sem se movimentar. O que me ajudou muito foi me manter em movimento. Cada um tem suas fugas, né? A minha fuga é dormir. Então eu falei, eu sei que se eu tiver e a minha vontade era assim, deitar e dormir assim uns 4 dias sem levantar, cancelar a agenda. Só que eu falei, eu me conheço. Eu sei que se eu deitar, né, com essa intenção, para eu levantar é muito mais difícil. Então, eu vou manter em movimento, vou organizar minha agenda, vou cuidar da minha alimentação, vou voltar a treinar e vou me movimentar nos horários vagos. Chorando, mas levanta e vai fazer o que precisa ser feito. O adulto, ele precisa ter clareza, né? Olha, por que eu terminei? Por isso, por isso e por isso. É trazer para A casa lista. a lista. A lista. Escreve lá o porquê que eu terminei, o porquê que eu não estava feliz naquela relação, o que não me agradava, né? E quais foram os principais pilares ali do término, que era talvez seja algo inegociável para você. E aí sempre, mas por que não deu certo? Você volta lá e lê. Aí você traz para, né? É como se a nossa mente tivesse duas alavancas, uma da emoção e outra da razão. Quando a emoção está muito aflorada, você precisa puxar ela, né? Deixar a razão falar. E aí o hábito de escrever nos traz muito a mente precisa de coisas concretas. Então quando você volta lá e lê, você fala, tá, entendi, eu vou me manter. Porque não adianta eu voltar para um lugar que foi difícil sair, né? Porque até vir o término, você fica ali naquele, e se tentar? E se mudar? E se eu mudar? Só que chega um ponto que você já sabe, né? Que ninguém vai mudar. É aquilo. O que você precisava ver, você já viu. Então, agora deixa eu olhar para minha vida, né? E focar nos seus projetos, e focar na sua vida, e focar para aquilo que é sua. Tem uma frase que é. Duas frases. Essa frase é do Endo de Carvalho, de um evento que eu fui dele, que ele falou: os nossos problemas são os nossos professores amorosos. Então, é olhar para o problema dessa forma e não com o sentimento de vítima, né? De, ai, que coitada, ai, nossa, como é que fizeram isso comigo? Não, isso aqui me ensinou algo de alguma forma. Então, é aprender isso e internalizar. E a outra frase, eu esqueci. Muito bom, dona Ceci. Muito bom. É isso que dá. Hã? O TDAH passou pra mim. O TDAH passou pra ti. Não, mas assim. Deixa eu ver se eu lembro. É isso aí, né? A vida real é assim. Eu queria fazer um PS. Tu falou, né, de ter ido pra igreja, né? E eu anotei aqui pra eu não esquecer. É que tu tá esquecendo porque tu não tá anotando. Eu tô anotando, gata. Eu anoto, porque senão eu esqueço. Foge da cabeça. Tem roteiro. Vida real. Mas assim, ó, tu falou que tu foi pra igreja, né? Eu acho que foi contigo que a gente tava conversando. A gente tava caminhando na rua perto da tua casa e a gente tava conversando sobre isso. A gente falou assim: a gente sabe quem é a pessoa quando termina. Quando termina, essa pessoa foi pra onde? Ela foi pra baladinha? Encher a cara de cachaça, usar uma droguinha, passar o rodo em geral? Ou ela foi rezar? Entendeu? É olhar para onde a pessoa tá olhando. Exato. Né? Não no sentido de extremismo. Você pode, igual, essa semana eu bebi umas cervejas a mais. Porque mas... quando você recebe um baque, se você se manter no equilíbrio, a chance do baque
forte. Então você dá uma desequilibrada. Exato. Por exemplo, essa semana a gente combinou que a gente vai beber um Vamos. pouquinho. A gente vai Vamos. dentro do equilíbrio, mas a gente vai, entendeu? E eu queria falar uma coisa legal, que essa coisa da lista, isso aí é muito legal. Anotem essa grande sacada da lista, tá? Uhum. Eu chamo de lista para mim. Eu tenho até hoje, de todos os relacionamentos que eu já tive, eu tenho as listas de cada um deles salvas no meu bloco de notas do celular. E essas listas, elas foram feitas no momento da razão, porque como a Ceci falou, a gente tem a emoção e a gente tem a razão. Vai ter momentos durante o seu luto que você vai ter um lapso de consciência, onde você vai perceber, claro, é óbvio, nunca ia dar certo, porque ele tinha aquele comportamento e isso é negociável para mim, aquilo me machucava, tipo, por um segundo aquilo fica muito óbvio. Naquele momento, tu pega o teu celular e tu anota. Lembrar que quando ele fazia assim, assim, assado, isso me deixava mal, não sei o quê. Anota. Porque vai ter um outro momento que tu vai perder aquele lapso e tu vai entrar no buraco. Quando tu entrar no buraco, a lista. Uhum. A lista. Tu pega a lista e tu vai ler a sua lista. A tua lista é como se fosse você, madura, adulta, encarnada em forma de lista. Falando com você, criança que tá lá. Ai, eu acho que eu vou mandar mensagem. Aí você fala com a sua eu adulta, lendo a lista que você escreveu, nos pequenos lapsos que você teve de consciência. Isso é fantástico. Todas as vezes que eu sofri por causa de um término de relacionamento, eu fazia a lista. E a lista, ela ia de pouco em pouco, ela ia ficando gigante. E aí eu olhava pra lista, no momento que eu tava tipo, que não sei o quê. Ai, porque daí eu lembrei, porque daí eu vi, aí eu senti isso, e eu pensei, nossa, meu Deus, poderia ter sido tanto. E aí eu tenho consciência, eu falo, não, mas eu tô pensando no que poderia ser, não naquilo que é, tô na ilusão, beleza. Lista, pega a lista, Bianca. Aí eu pegava a lista, eu começava a ler. O primeiro item eu já. Óbvio, né? Que eu Poxa. olha só, coxa. Aí eu li o segundo, deu, nossa. Aí eu li o terceiro, meu Nossa. Deus. Aí eu li o quarto e falava, pronto. Zerei aqui, não precisa dos 15 mais, entendeu? E aí você se lembra, você volta para a realidade, você volta para o momento presente e o sentimento vai se assentando, né? Então, uma questão que a Ceci trouxe bastante nesses últimos dias, que eu achei muito maravilhoso, que ela falou do autogoverno, né? E esse autogoverno é essa postura de mulher, né? Então, essa postura de internamente você entender, tá doendo? Tá doendo. Por dentro eu tô dilacerada, mas eu dou conta. Eu sustento a minha dor. E quando você entra nesse pensamento, vocês não têm noção o quão magnífico é você ver que você dá conta. Porque é só você sentir a dor e você saber que tudo na vida é temporário, tá, gente? Tanto as coisas boas quanto as coisas ruins. Mas eu vou me desesperar. Não, eu tô sofrendo agora, mas daqui a pouco passa. É igual quando eu terminei, aí a Ceci, a Ju, né, as meninas ficavam me perguntando, tá, como é que você tá? Eu falei, não, eu tô sofrendo, tá doendo, tô na merda. Aí daqui a pouco passa. Daqui a pouco passa, fazendo minhas coisas aqui, daqui a pouco vai passar, né? Tipo, agora eu tô com um pouco de raiva, mas daqui a pouco vai passar. Eu falava assim, não falava? Eu falava, não, tô assim, mas daqui a pouco vai passar. Porque vai, entendeu? Então, quando você entende isso, você não bota aquele peso, fica aquela coisa, você fica mais. Chora todos esses processos. Né? Oi? É para trazer para a normalidade, não é criar um drama em cima da dor. É algo complexo, mas se você cria um drama em cima daquilo, aí virou uma novela, O né? problema é a novela. Então, é esse lugar de, na TCC, isso é chamado de ridicularizar o sistema, que é, eu só terminei um namoro, namorinho, assim, tá tudo, entende? Agora, quando você olha, nossa, e eu vou ficar aqui sozinha, e a minha família não tá aqui, e eu gostava muito da família dele, e o que eu vou fazer? Sim. Entendeu? Sim. Esse lugar de olhar para a coisa de forma mais realista, minimizar aquilo, né? Isso. E um exercício bom também da logoterapia, que chama autodistanciamento, que é você se imaginar de fora, vendo aquela situação. Ok, você tá imagina de fora, como que você quer ser vista? Ser vista não, como é se ver. Eu quero me ver como uma mulher
que enfrenta a dor, ela não tá negando a dor. Ela tá sofrendo, mas ela tá de pé, fazendo o que precisa ser feito. Ou você quer ser vista como a menininha esperneando, desesperada, porque tem que voltar com eles, porque não tem mais ninguém. Então, Exato. se imagine de fora o contexto e você se vendo de fora. Daí Exato. você tem de, tá, eu tenho uma clareza de como que eu quero agir. Então eu vou buscar me aproximar dessa figura, né? De coisas concretas pra gente ir mantendo essa estrutura, essa postura de adulta, de mulher. Uhum. Essa frase é, ó, fantástica. Postura de mulher, adoro. Inclusive, falando em postura de mulher, eu e a Ceci preparamos um presente bem especial para vocês, tá? Muito especial. Muito especial. A gente pensou com bastante carinho, tá? Pensando em vocês que estão sofrendo, não importa quanto tempo, ou quanto tempo era o seu relacionamento, há quanto tempo você terminou, enfim. A gente decidiu unir. Eu conversei com a Ceci, eu falei assim, Ceci, qual treinamento, o que você tem para oferecer para as mulheres que vai ajudar elas nesse término? E eu falei para ela, eu tenho um treinamento exclusivo, que é um treinamento ensinando passo a passo para você lidar com as fases do luto, tudo com exercícios práticos, exercícios da psicologia sistêmica, tudo para as mulheres entenderem como elas conseguem superar o fim do relacionamento bem rápido e de forma bem eficaz, que se chama Além do Adeus. E a Ceci tem o desafio dela, a postura de mulher, que ela já vai explicar como funciona. E a gente uniu, a gente fez um combo dos dois para você assistir o Além da Deus, superar, seguir as etapas, que é bem passo a passo mesmo. Cada aula tem um exercício, é bem passo a passo, mas chega ali. Então você vai assistir as aulas, vai superar o término e você vai assistir o Postura de Mulher para você se fortalecer, amadurecer e, gata, ir pro próximo, dar a volta por cima, entendeu? E a gente fez esse combo. Se você fosse comprar o Além da Deus e o Postura de Mulher, você ia gastar mais. E aí a gente juntou os dois numa tacada só e fez um desconto especial para vocês que estão aqui assistindo essa live, tá? Para você que quer acessar esse combo especial do Além do Adeus mais o Postura de Mulher, é só você comentar ou aqui na live ou mandar no meu direct a palavra fim, que a gente vai te mandar o link automaticamente, tá? Comentem aí o fim. E é uma junção, né? Um vai complementar o outro, né? O fim do adeus. Como chama? Além do Adeus. Fim é a palavra, pra você botar um fim nisso, gata. Chega de sofrer, O além pelo amor de Deus. vai te ajudar a curar, né? Esse término, a passar por esse término de forma saudável. E o postura de mulher vai te ajudar a, de fato, passar a agir como uma mulher madura, adulta. Então, lá dentro eu te ensino 6 bases, como aplicar de forma prática na sua vida essas 6 bases que te torna uma mulher madura e ordenada. Além disso, tem uma aula lá de bônus do Orlando Costa, para quem conhece, Ai, sim. fala sobre feminidade, e é uma aula sobre o que um homem maduro espera de uma mulher. É uma aula muito boa. E além disso, para quem está lá dentro do Postura de Mulher, ganha também um e-book chamado Manual da Mulher Madura, tá? Então, eu recebi, tem um destaque aqui no meu Insta desse desafio Postura de Mulher com os feedbacks das alunas. E muitas delas falaram que foi um divisor de águas. Porque eu coloco lá coisas bem práticas. Eu ensino com profundidade, mas eu falo assim, olha, na base de Deus, é assim que você vai se conectar com Deus, né? É um dos caminhos para você se conectar com Deus. Pai e mãe. Base de... Tem lá trabalho e dinheiro, ordenamento emocional. E a outra eu não tô lembrando. Mas os dois vão estar bem completos, tá? Então, se você estiver passando por um fim, é muito bom para você curar isso e se posicionar a vida agora de uma forma nova, né? Com uma nova postura. Uma postura de mulher. Eu adorei esse nome, eu achei fantástico. Amiga, você arrasou nesse nome, tá? Eu queria dizer uma coisa sobre isso que você falou. Olha, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Pra mim, eu, Bianca, pessoalmente, e eu acho que eu já vi alguém falando isso também. Acho que eu vi algum personal trainer falando isso, que não existe melhor pré-treino do que um pé na bunda, alguma coisa assim. Excelente. Eu, pessoalmente falando, pra mim,
Nada me motiva mais na vida do que términos. Términos, assim, ó. Tem, Disparado. Todas as vezes que eu terminei na minha vida foram os momentos que eu mais cresci. Por quê? Justamente porque eu entrei com essa mentalidade do que a gente falou aqui na live. Uhum. Cara, eu não posso repetir isso. Eu tenho que aprender com isso. Agora que eu vou ficar melhor ainda, eu usei meu ego a meu favor. Então, todas as vezes que eu terminei relacionamento longo, relacionamento de anos, às vezes você tá se começando a se envolver com uma pessoa, tu começa a se empolgar, já dá errado. Isso às vezes conta como um término também, porque a gente começou a criar expectativas todas as vezes, tá? Todas as vezes que eu senti essa frustração do fim, era o momento que eu falava, quer saber de uma coisa? Agora eu vou ficar ainda melhor. Que se dane. E aí, geralmente, era o momento que eu comprava um curso ou alguma coisa. Eu sempre faço isso. E pra mim é a melhor coisa, tá? Porque nesse momento você tá pronta, tipo assim, agora eu vou. Usa teu ego a teu favor nesse momento, tá? Se você tem uma amiga que tá sofrendo, ou às vezes uma amiga que tá beirando terminar e não tá coragem de terminar. Pera aí que eu vou mandar essa live pra várias amigas aqui. Se você tem uma amiga que fala assim, cara, não tô feliz, ela quer terminar, não consegue terminar, manda essa live pra ela. Eu vou deixar salva, vai. A gente falou que eu vou deixar salva, porque eu acho que várias pessoas vão assistir essa live depois. Manda essa live pra tua amiga, tá? Assiste novamente essa live e como eu expliquei aqui, manda a palavra fim, pode comentar aqui, vou deixar a live salva, você pode comentar aqui. Pode mandar no meu direct, vai ir automaticamente o link desse combo para você. A gente fez um desconto. Então, lembrando, se você fosse acessar o Além da Deus, que é esse meu treinamento, que ensina o passo a passo para você passar pelas 5 fases do luto, tá? De forma prática. Então, ali, só para vocês entenderem, eu ensino isso. Você vai entender as 5 fases do luto e como você passa por cada uma. Cada fase eu explico e passo vários exercícios para você fazer, para que você passe por aquela fase mais rapidamente e de uma maneira bem superada, sem que fique nenhum resquício lá no seu inconsciente e depois, eventualmente, aquilo volte a te atormentar, tá? Então, eu explico isso. E também tem módulos lá, como que você lida com o fim de relacionamento. Ué? Você faz assim, parece um joinha. Como que você lida com o fim de um relacionamento abusivo? Também falo lá sobre alguns padrões de relacionamento para que você consiga identificar. Por exemplo, o meu relacionamento tinha muitas brigas. Daí eu explico lá por que o seu relacionamento tinha muitas brigas, para que você entenda o que você precisa mudar para que num próximo você não tenha esse mesmo problema, né? Então eu pego as principais queixas, traição, etc, etc, e explico lá o porquê que aquilo acontece, qual que é a dinâmica que está acontecendo com aquelas duas pessoas, para que você não repita aquilo novamente no próximo relacionamento. Então você vai aprender a superar, você vai ter a postura de mulher da Ceci, que vai te ensinar essas 6 bases para você deixar de ser essa menininha carente que sofre muito, para você se transformar numa mulher que tem essa postura e consegue enfrentar a vida sem que esse sofrimento te consuma, né, ou te paralise. E a partir disso, você vai conseguir lidar com esse processo do fim, do luto, do término de uma maneira muito mais tranquila. Não precisa ser sofrido. Dor você vai sentir, mas sofrimento é opcional e você não precisa sofrer, tá? É super possível sentir dor sem sofrer. E você vai dar a volta por cima. Eu juro pra vocês vão evoluir uns 10 anos em algumas aulas. E se você entrar lá e achar que o que eu falei é balela, depois que tu viu, tu pede teu dinheiro de volta, não tem problema. O risco fica comigo e com a Ceci. Pode entrar lá, comenta fim, entra no treinamento, tá? Esse combo que a gente preparou com um desconto especial. Se você fosse adquirir os dois juntos, tu ia gastar 300 pila. E aí a gente colocou lá um valorzinho, ó, de 247 à vista, tá? E se você parcelar, fica 12 de 20 reais, um negócio assim, 20 e poucos reais por mês. Tá? Então, assim, é bem tranquilo para realmente não ter nenhum imprevisto para ninguém, tá? E é só você mandar a palavra fim, tá bom? E é isso. Tu quer dizer mais alguma coisa, gata? Não, é isso. Eu vou deixar a caixinha, eu vou abrir uma caixinha nova, caso vocês tenham alguma dúvida, mandem na caixinha, também. mandem na da Bia também, que a gente responde, Perfeito. tá? E aproveitem porque a gente liberou por esse valor por poucas vagas. Isso. Tá? Então, manda para sua amiga, para aquela que precisa, porque assim que atingir o número que a gente colocou de vagas, a gente vai encerrar essa daí Só
Tá? Só para Vai ter que ser o valor. deixar claro, a gente combinou que a gente ia deixar para 15 pessoas. Então, assim, a gente vai deixar essa live salva. A hora que bater as 15 pessoas, a gente deleta a live e fecha o combo, tá bem? Combinado. Fechou? É isso. Então é isso aí. Muito obrigada. Meu Também. amor, um Vamos fazer. beijo no seu coração. Vocês podiam tirar um print, né? A gente não pediu esse print, né? Um print para vocês marcarem nos stories com o nosso vinho. Essa maravilhosa deusa Ceci, que eu amo demais. Amanhã que dia? Amanhã eu tenho que acordar 3h30 da manhã, gata. Ai, nossa. 3h30. 3h30. Vejam bem que amanhã eu tenho que acordar 3h30 da manhã. Porque, né, enfim, eu tenho business para fazer amanhã de manhã. Aí perto da sua casa, inclusive. Né? Coisas de adulto. É isso, amanhã 3h30 da manhã eu tô de pé. Amanhã à noite a gente pode se ver. Quer fazer alguma coisa amanhã? Quer tomar um vinho amanhã, gata? Bora. Bora, então. Amanhã tomar um vinho. Aí é isso aí, entendeu? Combinado. Eu espero que essa live tenha ajudado vocês, tá? Exatamente. E a oferta, porque vai ficar em pouco tempo. E é isso. Qualquer coisa, podem contar com a gente, que a gente está aqui para servir e ajudar vocês. Tá? Sempre. Bia, Obrigada, meu amor. E beijo, tá? Adorei fazer essa live com você. Foi mara, vou fazer mais vezes. Vamos. Beijo, galera. Muito obrigada. Tchau. Vemos nas próximas.